Na sexta de manhã, lá no Acampatins, quem ministrou a palavra? Clebinho, né? Em função dessa ministração. E ele contou para a gente como é que foi essa ministração, e a ênfase foi no altar de Deus, que o altar é um lugar onde a gente recomeça, né? Nós temos a oportunidade de recomeçar diante de Deus. E tem um lugar específico, que é no altar, o lugar de entrega. E ele contou várias coisas para nós, que edificou muito meu coração, muito mesmo. A maneira como ele fez, o choque dele ter cortado o cabelo na hora da ministração. Né? Inclusive, eu trouxe uma maquininha aqui. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu fiz uma vez, né? Eu já fiz isso uma vez. Mas não vou fazer isso agora, não, né? Porque a minha mulher não aprova tal coisa, né? E então não vou fazer. Mas isso inspirou muito o meu coração. E eu lembrei de uma mensagem que eu preguei certa vez a respeito do altar, renovação de altar. E eu fiquei meditando a respeito disso, da importância que tem da gente entender, discernir um pouquinho mais altar e o benefício, né, tudo do ponto de vista espiritual, mas como isso é abençoador, a oportunidade que nós temos de nos conectarmos, porque o altar é um lugar de conexão. A nossa geração hoje, ela está muito conectada na internet, não com pessoas, com amizades virtuais, pessoas virtuais, coisas virtuais, coisas que não são, coisas que não existem. E é um problema, vez por outra a gente menciona isso, médicos, psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, psiquiatras, todos os médicos, gente da saúde, que lida com saúde mental, tem desenvolvido artigos e pensado a respeito dos problemas mentais que a nossa geração está exposta por conta do excesso de uso de redes sociais, o excesso da conexão com a internet. E eu pensei no altar, porque o altar é conexão, é um ponto de conexão. Nós nos conectamos ao Senhor no altar, mas não é rápido. Tem que ter tempo. Você tem que dedicar tempo. E um dos problemas da nossa geração é a rapidez, tanto que há uma doença nova que Augusto Cury acabou escrevendo, ou mensurando pelo menos, né, que é a síndrome do pensamento acelerado. É muita informação no cérebro o tempo inteiro, isso pode afetar a nossa saúde. Na verdade, está afetando a saúde da nossa geração. A gente vai acostumando e viciando em coisas muito rápidas. A gente quer tudo muito, muito rápido. E o tempo de você parar, de você pensar, de você refletir, momentos de reflexão, a nossa geração já não para mais para sentir o vento, para olhar os passarinhos. Quem sabe que agora, depois da colheita da soja, a cidade está coberta de andorinha? Quem sabe disso? Quem sabe? Eu quero levantar a mão mesmo, quem sabe? Né? Você vê que não são todos, né? Mas há um show no final das tardes, aqui na cidade, um show das andorinhas chegando aos bandos, aos milhares. E os bandos, eles se movimentam organizadamente, de repente elas aterrissam numa árvore ali na Praça Botafogo. E elas mergulham na Praça Botafogo. De repente, outro bando se movimenta de maneira organizada e mergulham na mesma árvore. E fala assim, não vai caber. Aí vem outro bando, milhares de passarinhos, vêm de maneira organizada, sobrevoam e mergulham na mesma árvore, não vai caber. E no final das contas, milhares de árvores, de pássaros,
num show que acontece nos céus aqui da nossa cidade, vão dormir, né? Vão aterrissar nas árvores ali da Praça Botafogo. Mas se você mora longe da Praça Botafogo, você não está vendo. Está vendo? Eu não vi por causa disso. Não, tudo bem, mas deve ter, fica bem alto, dá para enxergar, né? O fato é que a nossa geração hoje não para olhar os pássaros, porque a nossa cabeça está muito acelerada, sabe, amados? A relação com Deus depende muito de tempo. A nossa conexão com o Senhor depende de tempo, de conexão, de dedicação. Você tem que separar um tempo para o Senhor. Senão, a nossa espiritualidade será afetada. Quem entende o que eu estou dizendo? Amém? A nossa espiritualidade será afetada. A nossa comunhão com o Papai será afetada. A nossa conexão com o céu será afetada. Aí fiquei pensando isso enquanto o Clebinho compartilhava comigo e depois segui pensando também. Sabe, eu quero conversar com você um pouco hoje sobre altar, que é um lugar de conexão. Mas antes de ser um lugar de conexão, o altar é um lugar de entrega. É o lugar onde nós nos depositamos, é um lugar onde nós nos ofertamos. E a oferta somos nós, é a nossa própria vida, é o meu tempo, é o meu pensamento, é o meu coração, é um lugar onde eu sou tratado também, é o lugar onde o fogo de Deus toca no meu coração, é onde eu também sou destruído, eu sou consumido pelo fogo, mas também é o lugar onde eu sou santificado. É na presença de Deus. É evidente que nós não estamos falando de um lugar físico, amém? Na Bíblia e na Antiga Aliança tinha um lugar físico. Hoje não é um lugar físico. Pode ser o lugar onde você está, o lugar que você se separa. Pode ser no teu escritório, pode ser no teu quarto, pode ser aqui na sala de oração, pode ser onde for. Mas o importante é você parar para dar um tempo com o Senhor. Amados, se nós não fizermos isso, a nossa espiritualidade será terrivelmente afetada. Nós precisamos parar. Para um pouco. Para um pouco para conversar com Deus. Para um pouco para orar. Para um pouco do corre-corre, para você meditar. Por favor, para um pouco. Para um pouco, só para olhar. Ou para silenciar na presença do Senhor, para ler um texto sagrado, pedindo para o Espírito Santo ministrar na tua vida. Por favor, para um pouco, para ouvir o Espírito Santo. Esse lugar é um lugar de conexão, de entrega, seja onde for. É um altar. Eu quero pensar com você alguns benefícios de você fazer isso, de você parar para se consagrar. E eu separei seis benefícios aqui, 6 bênçãos. Pode seguir, por favor. Que nesse lugar, quando a gente para, que é um lugar de entrega, a gente tem essas bênçãos aí listadas. Eu listei só 6, não tem muito mais, mas vamos lá. Quando você está na presença de Deus, acontece aperfeiçoamento do caráter. Em nenhum outro lugar nós somos transformados. Só na presença de Deus. Só que se a gente ora correndo, lê a Bíblia correndo, a gente anda correndo, se movimenta correndo, e com os nossos pensamentos cheios de agenda, cheios de coisas, e você não para, vai ser mais difícil termos o nosso caráter tratado, consertado, pelo poder de Deus. Nós precisamos. Amados, a gente pode se esforçar para ser gente melhor, para ser um homem melhor, uma mulher melhor, para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um ministro melhor, uma pessoa melhor. A gente pode se esforçar, mas a nossa natureza decaída, ela só tem um remédio para ela, é a morte, é a mortificação.
O caráter de Cristo, ele é aperfeiçoado em nós por uma obra do Espírito Santo. Mas o caráter de Cristo, ele é aperfeiçoado em nós no mesmo momento em que os impulsos carnais da nossa vida também são destruídos e minimizados. Amém? Tá comigo, gente? Isso tem que acontecer. E o lugar onde isso acontece é aquele lugar ou aquele momento em que você para tudo para estar com Deus, no teu momento. Amém? Segunda coisa, reorganização e harmonização da vida. Por que, gente? A gente, pastor, minha vida está confusa, meus pensamentos estão confusos, meus sentimentos estão confusos, eu estou numa fase da minha vida. Peraí. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que Jesus vem mencionando vos serão acrescentadas. E isso está no capítulo 6 de Mateus. Todo o capítulo 6 de Mateus está falando de priorização. Quando você prioriza as coisas certas, tudo se organiza. O segredo é você colocar em primeiro lugar o que tem que ser o primeiro lugar. Prioriza Deus, prioriza a tua relação com Ele, prioriza as coisas do reino do Papai, do reino dos céus, prioriza. Quando você prioriza, o resto lhe é acrescentado. O Senhor trabalha, os anjos trabalham, o Espírito Santo trabalha. Há uma graça, há uma sabedoria que invade o nosso ser, porque tudo vai organizando na nossa vida. Há uma harmonização, porque o homem só pode ser harmonizado e organizado quando ele está conectado ao céu. O homem não consegue se organizar conectado com ele mesmo, conectado com o mundo, conectado com o corre-corre, conectado com as coisas naturais, conectado com as coisas carnais. O homem não foi criado para viver desconectado do Criador. E quando ele está desconectado do Criador, ou a sua vida, a sua agenda, o seu dia a dia está desconectado do Criador, vira bagunça. Bagunça mental, bagunça emocional, bagunça relacional, bagunça financeira, bagunça mental, bagunça. Porque nós fomos criados para vivermos conectados com o céu, conectados com Deus. E quando a gente se desconecta por causa da aceleração da vida, tudo desarmoniza. O segredo é a priorização. Prioriza Deus e o seu reino, e as coisas se arrumam. Pode estar em guerra, pode estar confusão fora de nós, mas dentro de nós as coisas estão harmonizadas. Amém, queridos? Terceira, ter intimidade com Deus. É nesse lugar que temos intimidade com Deus. Amados, nós precisamos de intimidade com Deus. Amém, queridos? Nós precisamos, porque nós fomos criados seres relacionais, por isso que a gente casa. Um homem com uma mulher. Capite? Compreendes, hermano? Um homem com uma mulher. Porque nós fomos criados seres relacionais. Nós precisamos compartilhar a vida. Nós precisamos compartilhar o coração. Nós precisamos compartilhar nossos pensamentos. Nós precisamos compartilhar nossos propósitos. Nós precisamos compartilhar nossos sonhos. Nós precisamos compartilhar as visões da vida que nós temos. Nós somos seres relacionais. Se a gente
fica ensimesmado na vida, a gente olhando só para nós, a gente é um cofre fechado, que a gente não se doa, a gente morre triste, porque nós não fomos criados para sermos cofres fechados, HDs fechados, gente fechada, cabeça fechada, coração fechado. Nós precisamos abrir, nós precisamos compartilhar, nós precisamos falar, nós precisamos confessar, a gente precisa virar do avesso, nós precisamos virar do avesso. Ah, mas eu tenho muita coisa ruim. Exatamente. Quando você vira do avesso, você põe para fora. A bênção da confissão de pecados, a bênção da declaração. Quando você abre, você fala. O falar é terapêutico. Nós precisamos falar, nós precisamos abrir, nós precisamos se dar a conhecer, nós precisamos de intimidade. O marido que não conversa com a esposa, não compartilha seus pensamentos, seus sentimentos, o casamento fica afetado, adoecido. A mulher que também não tem liberdade de falar com o seu marido aquilo que ela sente, aquilo que ela quer, o que ela pensa, ela será afetada, adoentada, porque nós precisamos nos abrir, a gente precisa ser um livro aberto. Você precisa deixar a tua esposa olhar teu celular em absolutamente tudo. E você vê o dela também, absolutamente tudo. A gente não tem nada que a gente precise esconder, porque a gente é luz. Amém? Nós precisamos de intimidade. Sem ser luz não dá para ter intimidade. Eu estou sempre escondendo alguma coisa. A coisa mais gostosa é você estar absolutamente aberto. Você é um ser compartilhável. Um ser compartilhável. Nós somos seres compartilháveis. Porque Deus é assim. A família da Trindade é assim. Um sabe o que o outro pensa. Um sabe o que o outro faz. E todos cooperam com todos. Não é assim na igreja? Não é esse nível de comunhão que Deus fala que é preciso a igreja ter? Um só pensamento, um só sentimento, um só coração, né? Sermos um significa compartilhar essência, compartilhar ser, compartilhar pensamentos, sentimentos. Somos um. Não dá para a gente ser um sem a gente compartilhar. Amém, queridos? Dá para eu ser um com a minha esposa sem eu me compartilhar? Eu não consigo. A nossa unidade vai ser fragilizada se eu me negar o compartilhamento, se eu não me compartilhar. Eu preciso me compartilhar, o outro precisa saber onde que está doendo, onde que está machucando, o que está fragilizado na minha vida e no meu casamento. Nós somos seres compartilháveis, a intimidade depende disso. Da mesma forma com Deus, eu preciso me compartilhar com Deus, porque quem sabe que Deus já se compartilhou conosco? Deus é um ser compartilhável. Deus já se compartilhou conosco. Ele já se entregou e no nosso lugar, Deus foi a máxima consequência. Deus exagerou nesse negócio. Agora, nós também precisamos nos compartilhar com Deus. Entregar minha essência para Deus, abrir meu coração para Deus, falar com Deus, ter intimidade com o papai. Dá para ter intimidade sem tempo? Dá para ter intimidade no casamento sem tempo de dedicação? Reginaldo viaja, não vê a hora de voltar, né? Porque não dá para ficar longe. Tem que ouvir, tem que tocar, tem que sentir o cheiro, tem que olhar o olhar. Tem que compartilhar. Aí eles se acrescentam. Com Deus é assim. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E a gente consegue isso num lugar de entrega, num lugar de altar. 4, experiências de poder constantes. Quando você se compartilha com Deus, Deus se compartilha com você. Ele já fez isso potencialmente. Mas quanto mais caminhada com Deus, quanto mais intimidade, mais poder, porque Deus é poder. É o seu Espírito em nós. Somos cheios dEle, plenificados dEle. Ele compartilha conosco, Ele é poder, Ele é vida,
Ele é saúde, Ele é alegria. Amém? Ele enche isso na nossa vida. A gente compartilha quem a gente é. Você compartilha com Deus quem você é, e Deus compartilha com você quem Ele é. E quem Ele é? Ele é tudo, Ele é amor. Ele é poder. Ele é milagre. Ele é misericórdia, Ele é graça. Ele compartilha quem Ele é. Amém, queridos? Amém. Posso seguir? Experiências de poder constante, experiências de milagres constantes. Porque há uma interferência no natural o tempo inteiro. Eu não dependo das limitações do natural. Nós somos seres do céu. Fomos recriados em Cristo Jesus para sermos cidadãos do céu. As questões naturais não nos limitam, as impossibilidades naturais não nos limitam. O eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, já não é mais o nosso vocabulário. O que o mundo diz que eu não posso não tem a menor importância, porque eu não dependo das limitações naturais, as impossibilidades do natural. As incredulidades não nos prendem mais, eu estou além de tudo isso. Não tem porta aberta, Deus abre, tem porta aberta demais, eu não sei qual é, Deus fecha tudo para deixar aberta só que tem que estar aberta. Deus interfere, há uma interferência do sobrenatural no natural. Amém, queridos? Milagres, milagres. Eu posso contar com os milagres. Eu posso contar com a fluência do poder em qualquer área da minha vida. Não vejo esperança no meu relacionamento. Não, tem esperança sim, porque Deus pode intervir, passa tempo na presença de Deus. Onde é que você conserta os teus relacionamentos? Na presença de Deus. Onde que você conserta os teus relacionamentos com os teus filhos? Na presença de Deus. Onde é que você conserta os teus relacionamentos conjugais? Na presença de Deus. Porque você entra na dimensão do tudo posso, você entra na dimensão do sobrenatural, você entra na dimensão do milagre, você entra na dimensão do Senhor dos impossíveis. Quem leu esse livro? Quem leu esse livro? O Senhor dos Impossíveis. Precisa ler esse livro. Precisa ler esse livro. Você entra nessa dimensão. Eu não vejo saída, não sei como é que vai ser, uma coisa eu sei, que Deus vai agir, a coisa vai consertar, vai. Como? Não sei. Estou tranquilo, porque conheço Deus suficiente para saber que Ele vai agir. E Ele não me conta tudo e nem precisa. Uma coisa eu sei, Ele vai agir e vai consertar o que está quebrado. Amém, gente? Eu convivo com isso, posso conviver com isso. Agora, quando que a nossa fé é bombada? E onde a nossa fé é bombada? Na intimidade, no altar, nesse lugar em que a gente se compartilha e que a gente dedica tempo. Amém, queridos? Onde a gente se conecta. Aí sim, eu entro noutra dimensão. Eu saio da dimensão do não posso, não tenho, para a dimensão do tudo eu posso. Amém? 6, provisão sobrenatural para tudo o que importa. Às vezes não é tudo que eu quero, mas com certeza será tudo que importa. Provisão sobrenatural. Nessa dimensão, Deus libera sobre nós. E esse lugar é no altar. Quero ler com você Jeremias 33, de 1 a 3. Salta lá para o texto, por favor. Jeremias 33, de 1 a 3 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei.
Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei. Compartilhamento. Compartilhamento. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Intimidade. Poder. Possibilidades. Sobrenatural. Milagres. Invoca-me e te responderei. Mesmo que você fique bastante tempo invocando, às vezes Deus faz isso mesmo. E nesse texto, eu quero destacar 3 coisas nesse texto, além de tudo que eu já te falei. Que Jeremias nos ensina que quando buscamos a face de Deus, nós provamos pelo menos 3 coisas aqui, acrescentando nessas 6 bênçãos que eu acabei de mencionar. Primeiro, transformação do nosso caráter. Invoca-me e responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. 2, entenderemos que Deus, seu reino e sua vontade são a prioridade da nossa vida. E 3, Deus refinará a nossa fé para nos tornarmos confiáveis aos seus segredos. Amados, Deus não fica de qualquer jeito, a qualquer um, revelando o seu coração e os seus segredos. É preciso ter intimidade, a intimidade gera confiança. Amém? É relacionamento, até com Deus, sim, até com Deus. Ontem, no culto de jovens, eu mencionei uma experiência que aconteceu conosco no tempo em que eu fui batizado com o Espírito Santo. E você precisa entender que a experiência de ter sido batizado com o Espírito Santo, no meu caso, foi uma experiência de destruição e construção, de morte e vida. Porque você que já nasceu dentro de um contexto espiritual, que concebe o batismo do Espírito Santo, manifestações de poder do Espírito Santo, a fluência de todos os dons vigentes ainda hoje, beleza, mas eu nasci num contexto em que os dons do Espírito não eram admitidos na sua totalidade. Eu nasci num contexto em que construiu na minha cabeça estruturas, entre aspas, teológicas, que impediam, falando, não, isso aqui não é assim, isso aqui não é assim, isso aqui não é assim. Então, a experiência de eu ter sido batizado com o Espírito Santo foi um trator que passou em cima de mim, demolindo muitos conceitos teológicos que eu precisei refazer tudo, e só por um milagre, eu concebi como verdade o falar em línguas, o governo do Espírito Santo, a fluência de todos os dons e a vigência atual de todos os dons. Foi um caminhão que passou por cima de mim. Tudo começou, eu não vou contar, eu contei esse testemunho ontem para os jovens, mas tudo começou quando, no início do meu pastorado, lá no Tatuapé, o primeiro estudo que eu fiz numa quarta-feira, a gente fazia estudos bíblicos de quarta-feira, o primeiro estudo que eu fiz, assim, logo no início do pastorado, no ano de 94, foi em cima de 1 Coríntios capítulo 12, e a minha intenção não era só ensinar sobre os dons, a minha intenção era acabar com esse bafafá dizendo que o povo ora em línguas, o povo não sei o quê, o povo não sei o quê, o povo não sei o quê. Eu falei, eu vou fazer um estudo nesse negócio e vou argumentar logicamente de que essas manifestações já não são mais vigentes, e eu vou fazer um estudo, eu vou acabar com esse negócio aí. Aí eu fiz o estudo, preguei isso na igreja, ensinei, acabei, fiquei me achando, né? Fiquei me achando na igreja e tal. Aí falei assim, agora sim, ensinei, agora eles vão saber, agora eles vão fazer o certo. Eu não sabia que tinha umas irmãzinhas do coque, lá na igreja,
que tudo já andava no outro nível com o Espírito Santo, orava em línguas, etc. e tal, e começaram a orar por mim. Eu falei assim: pai, tudo bem, o pastor está ensinando essas coisas aí, ele é nosso pastor, mas a gente está orando por ele, toca na vida dele. Aí, o que aconteceu? Deus tocou. Mas ele não tocou, ele me atropelou. Né? Tocar é assim. Tum. Não, Deus me atropelou. Né? E eu contei os detalhes ontem para os jovens a respeito disso. E tudo começou, e eu volto a dizer, tudo começou por causa de umas benditas irmãzinhas do coque, que vivia noutro nível de espiritualidade, de intimidade, que vivia na fluência do Espírito, na direção do Espírito, no jeito que eu não vivia. Embora tivesse conhecimento o suficiente para iniciar um ministério, começar a assumir o pastorado, eu e a Cecília, e tudo mais, elas funcionavam espiritualmente falando numa outra pegada, num outro nível. Amém, queridos? Aí, Deus ouviu elas. Segredos, intimidade, poder. O poder se desenvolve na intimidade. E nós precisamos disso. Deus revelou coisas para elas que não tinha revelado para mim ainda. Aí Deus atendeu a oração delas para me atropelar. E depois me reconstruir. E me reconduzir a um lugar de comunhão com o Senhor, de conexão com o Senhor, que eu precisei reformular todos os meus pensamentos e toda a minha teologia, para admitir aquilo que é absolutamente simples. Amém, gente? Não é complicado. Admitir aquilo que é absolutamente simples na comunhão com o papai. Intimidade, dependência, fluência do poder, do Espírito Santo. Ele faz o que Ele quer, Ele continua fazendo o que Ele quer, porque Ele é Senhor da igreja. Quem sabe que o Espírito Santo que habita em nós é Senhor da igreja? E a gente precisa se sujeitar ao senhorio do Espírito Santo sobre todos nós. Intimidade. Depois que eu tive uma experiência em que fui demolido e depois comecei a processar, reprocessar um monte de coisa, o que eu fiz? Eu voltei para a igreja, num domingo que eu já estava processado, sendo processado sempre, no meio da mensagem, eu pedi perdão. Chamei a igreja, falei, eu ensinei isso, isso e isso. E agora, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E eu estou entendendo algumas coisas. E eu quero refazer aquilo que eu falei. Eu falei errado e eu pedi perdão para a igreja. Pedi perdão, envergonhado, profundamente envergonhado para todos. Aí depois que acabou o culto, as irmãzinhas vieram me procurar. E ainda vieram tirar uma comigo. E nós oramos pelo Senhor, pastor. Eu sabia que Deus falou para mim que ia fazer isso. Glória a Deus. Mas que folgada. Folgada nada. Ela estava conectada e eu não. Eu estava, mas num outro nível. Eu queria me conectar. De lá para cá, eu quero me conectar cada vez mais. Eu nunca estou satisfeito. No meu nível de entrega, no meu nível de dependência, eu não estou satisfeito, eu nunca estou satisfeito. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Jesus, eu quero mais do Espírito Santo, eu quero mais, não apenas entender, para mim é importante entender. Por causa dos meus dons predominantes, por causa do que eu faço, por causa do fato de eu ensinar a palavra e pregar a palavra, para mim é muito importante entender as verdades, entender a palavra, entender os motivos, entender as coisas, entender os motivos, os meios e os propósitos. Para mim é muito importante entender. Mas há muitos momentos que hoje, sem muita crise,
eu me rendo, eu falo, Senhor, não estou entendendo nada. Mas tudo bem. Quem é Deus aqui é o Senhor, não sou eu. Quem tem que se render aqui sou eu, não o Senhor. Quem tem que se quebrantar dos orgulhos nojentos da carne sou eu e não o Senhor. E quem diz que o Senhor vai me contar tudo? Mas Ele vem contando no processo de intimidade. Quanto mais intimidade, mais confiança. E quanto mais confiança, mais revelação. Jeremias provou isso. No meio de uma geração em que ninguém atendia apelo. Jeremias pregou 40 anos, 20 anos antes do início do cativeiro babilônico e 20 anos depois do início do cativeiro babilônico, e não houve uma só conversão. 40 anos de pregação, uma só conversão. Esse cara, o profeta chorão, era mole. 40 anos pregando, não tinha uma conversão, e ele continuou fiel. Fiel a Deus, fiel ao chamado. E entregou para o Senhor os resultados. Não está na nossa mão gerenciar nem os resultados. Porque é Deus quem dá o crescimento. É Deus que transforma, é Deus quem convence, é Deus quem salva, é Deus quem cura o caráter, e é Deus que dá o crescimento. Não está nem sobre nossa gestão os resultados. Mas quando a gente está na intimidade com o Senhor, no altar, nesse lugar em que a gente para tudo para se conectar, a gente é ajustado, nosso interior é ajustado, nossa visão, nossas expectativas se ampliam, convivo com a possibilidade do sobrenatural, tranquilo, a minha fé bombada, eu tenho intimidade, o amor enche cada vez mais a minha vida. Quanto mais intimidade, mais tempo de dedicação, mais amor, mais intimidade, mais amor, mais revelação, mais entendimento de quem é Deus. Porque a vida cristã é andar com Deus. A vida cristã não é vir para a igreja no final de semana. A vida cristã é definida pela vida que você tem com Deus, é uma história que você tem com Deus, a intimidade que você tem com Deus. Você não vem para a igreja para ser abençoado, para viver uma semana nas tuas coisas. Não, morre, filhão. Você entrou na vida cristã para viver a vida de Deus. E ter intimidade com Ele. Amém, queridos? Amém. Altar. Altar é esse lugar que separa. Separa tudo para se conectar. Amém? Eu acho que eu falei tudo. Eu tinha um outro texto para conseguir, para dar andamento aqui. Em 1 Reis, capítulo 18. No momento ali que Elias, ele entra naquela disputa ali com os profetas de Baal, e antes do poder de Deus se manifestar, ele faz uma coisa muito interessante, que é restaurar um altar. Ele restaura um altar. Eu quero finalizar com isso. Ele restaura o altar, e depois que ele restaura o altar, ele faz as suas ofertas, coloca o que tem que colocar ali, e invoca. Aí o poder se manifesta. Sabe, eu acho que muitos de nós aqui hoje precisa restaurar o altar na sua vida. Agora, é lógico, essa é uma figura, é uma linguagem figurada para dizer, você precisa restaurar o teu tempo e a tua intimidade com o papai. Amém? Amém. Você precisa separar um tempo para estar com Ele. Nós precisamos restaurar a nossa agenda com o Senhor. A gente precisa restaurar nosso relacionamento. A gente tem que restaurar o nosso compartilhamento com Ele. A gente tem que restaurar, porque se nossa vida está uma bagunça, é porque o nosso interior está desarmonizado com o céu. Amém? E nós precisamos restaurar isso na nossa vida. Amados, o mundo está acelerado. E se a gente não prestar atenção, nós vamos ficar tudo doente.
mentalmente doente e espiritualmente doente. Nós precisamos restaurar o altar, a nossa intimidade e a nossa conexão com o Senhor. A gente precisa dar tempo. Não tem intimidade se você não der tempo. E compartilhamento. Baixe tua cabeça. Baixe tua cabeça e responda para você mesmo. Responda para você mesmo. Se você precisa restaurar isso na sua vida. Se você precisa consertar isso no teu dia a dia. Responda para você mesmo se você está se deixando ser refém da aceleração da vida, da aceleração dos pensamentos. O coração, nós somos uma geração que está ficando toda ansiosa e depressiva, porque o nosso coração não suporta tanto pensamento, tanto sentimento, tanta decisão, tanta informação. O nosso coração e nosso emocional não suporta. Aí vai fragilizando todo mundo e a gente vai desestruturando. Gente, nós precisamos parar e aprender a parar. No lugar certo. Parar aos pés de Jesus. Ora aí, ora um pouquinho. E responde para você mesmo e para Deus. Se você precisa restaurar o altar de Deus, que é esse lugar de entrega, de conexão, de tempo, na presença do Senhor.